Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que existem muitos mitos e verdades em relação ao veganismo, vegetarianismo, e vocês ficam doidos com tanta informação, é muito disse-me-disse, mas hoje eu vou acabar com todas as dúvidas de vocês de uma vez por todas. Então se você quer saber o que é mito e verdade, vem comigo. Eu já expliquei um pouco num outro vídeo aqui no canal o que é o vegetariano, o vegano. Então vou deixar o link aqui no iCard para vocês saberem qual é a diferença. Mas basicamente o vegetariano, ele tem vários tipos de vegetariano. Tem alguns que comem ovo, queijo, leite, ou pode ser que algum vegetariano não coma nada também de origem animal. Mas a pessoa vegana, ela não come nada de origem animal e também não utiliza roupas, cosméticos e qualquer outro produto que seja testado em animais ou que seja feito de animais. Inclusive, lá nesse vídeo eu conto se eu sou vegetariana, vegana, se eu sou alguma coisa, se eu não sou, então vai lá ver, tá? Mas vamos lá, eu vou falar várias frases ou coisas que as pessoas afirmam normalmente, eu vou dizer se é mito ou verdade, eu vou explicar, tá? A primeira coisa é de que dieta vegetariana e vegana sente mais fome. Gente, eu sempre falo das substituições corretas, então se você fizer as substituições corretas e comer em mais quantidade, o que muitas vezes é necessário, você não vai sentir mais fome. Pelo contrário, como os vegetais, grãos, frutas, verduras têm muita fibra, você acaba ficando até mais saciado. Então, mito. A segunda coisa é de que quem é vegano ou vegetariano faz mais cocô. Então, como eu falei, é uma dieta com muito mais fibras. Então você forma muito mais volume fecal e realmente você acaba indo mais ao banheiro. Mas não se esqueçam de que pra gente conseguir ir ao banheiro, a gente precisa comer fibras, beber água e fazer atividade física. É a combinação perfeita para ir no banheiro. Então, mito. A terceira coisa é de que a gente não consegue atingir a quantidade de proteínas necessárias por dia. Então, isso é o terror da alimentação, né? A gente pensa, meu Deus, tirei carne, agora terror, não vou ter proteína na minha vida. Normalmente a gente classifica os alimentos em carboidratos, proteínas e lipídios, né? Foi a forma que eu aprendi na faculdade, que muitas vezes eu uso com alguns pacientes também em consultório. A gente diz que carboidratos são pão, arroz, feijão, lentilha, todos os grãos, até mesmo frutas. Gorduras são sementes e óleos. E proteínas são as carnes e ovos. Só que essa classificação é um tanto quanto limitada. Eu não posso dizer que é uma classificação completamente errada, porque, como eu disse, é o que eu aprendi na minha faculdade e uso com alguns pacientes, mas ela é muito limitada. Primeira coisa, vamos supor uma pessoa que tenha 60 quilos e que tenha que comer 60 gramas de proteína, tá? Que é uma dieta normoproteica, não é nem muito nem pouco, é tipo assim, normal. 60 gramas de proteína. 100 gramas de um peito de frango tem 30 gramas de proteína. E 100 gramas de frango é uma coisa pequena. A maioria das pessoas comem mais. Se ela come essas 100 gramas no almoço e 100 gramas no jantar, ela já bateu a quantidade de proteínas dela. Isso que a gente não está levando em consideração outros alimentos. Então, assim, a maioria das pessoas, elas comem mais proteína do que elas realmente precisam, do que o corpo pode também metabolizar. E essa segunda coisa é que a gente está levando em consideração só a proteína do frango, da carne, do peixe, do ovo. E é por isso que essa classificação de carboidrato, proteína e lipídio é limitada, porque muitos grãos também têm muitas proteínas. Sementes também têm proteínas, então a gente tem que levar em consideração a proteína de todos os alimentos que a gente come. O arroz, ele não tem só carboidrato. O feijão, ele não tem só carboidrato. A linhaça, ela não tem só gordura. Então a gente tem que calcular tudo isso. E é possível a gente fazer várias combinações e atingir a quantidade de proteínas que a gente precisa por dia. Mas a única coisinha que acontece é vários aminoácidos formam uma proteína. A carne, frango, peixe, a gente pode dizer que é completa em aminoácido, tem todos os aminoácidos que a gente precisa. No reino vegetal, o feijão, o arroz e tudo mais, às vezes tem algum aminoácido a menos. Então é importante a gente fazer uma combinação, seja na mesma refeição ou ao longo do dia mesmo. No almoço come a quinoa, no jantar come o feijão e depois ao longo do dia come as oleaginosas. Então, ao longo do dia você vai ter todos os aminoácidos e a quantidade de proteína que você precisa. E além disso, a proteína do reino vegetal, ela é acompanhada de muitos fitoquímicos, antioxidantes, fibras, não tem colesterol, né? Porque no reino vegetal a gente não tem colesterol. Então, todos os aminoácidos, eles estão presentes no reino vegetal, a gente só precisa fazer essas combinações e por isso um profissional pode ajudar melhor. E a gente consegue, sim, atingir a quantidade de proteínas que a gente precisa por dia. Então, mito. A quarta coisa é de que dieta vegetariana vegana engorda, porque tem muito carboidrato.
Gente, nós precisamos sim de um pouco de carboidrato, até mesmo para metabolizar as proteínas que a gente come. E para dar energia, para a gente sobreviver, a gente também precisa de carboidrato. Mas tem que ser um carboidrato de qualidade, tá? E é óbvio que se você passar a ter uma alimentação vegetariana, vegana, em que você come só batata frita, porque batata frita é vegano, pão e farinhas refinadas, é óbvio que você vai acabar engordando. Mas se você fizer trocas inteligentes, substituições corretas, comer muitos grãos, frutas, verduras, comer comida de verdade, tá? E praticar atividade física e estiver com os exames bons, você não vai engordar não se preocupa. Então, mito. Ao mesmo tempo que muitas pessoas falam que dieta vegetariana vegana pode engordar, muitas pessoas falam que dieta vegetariana vegana emagrece. E realmente, às vezes você muda a sua alimentação, você para de comer carne, mas ao mesmo tempo você melhora a qualidade da sua alimentação. Então você acaba emagrecendo porque você está comendo com melhor qualidade, comendo coisas melhores. E realmente a dieta vegetariana ou vegana, se você fizer ela adequadamente, ela aumenta também seu leque de alimentos, né? Você começa a ter uma variedade alimentar. Então, por isso, pode emagrecer. A segunda coisa também é que muitas pessoas comem excesso de proteína e tudo em excesso pode engordar, inclusive proteína. Tudo que é excesso no nosso corpo a gente pode transformar em acúmulo de gordura. E a terceira coisa é que, geneticamente falando, existem até testes hoje em dia que a gente consegue avaliar isso, as pessoas podem metabolizar bem ou mal proteína, carboidrato, gordura. E aí vamos supor uma pessoa que metaboliza mal proteína animal e a gente faz uma dieta low carb com ela, onde a gente diminui carboidrato, né, e aumenta de repente bastante a carne, frango, peixe, para ter mais proteína. Essa pessoa metaboliza mal, então ela vai acabar inchando, ganhando peso. E aí quando ela começa a fazer uma dieta vegetariana vegana, ela acaba desinchando e perdendo peso, porque acaba comendo menos carne. Então, verdade, dependendo. A próxima é muito repetida pelas pessoas e tem um pouco de relação com as anteriores que eu falei, é de que não ganha massa muscular na dieta vegetariana vegana porque não tem proteína. Primeiro, a gente precisa de um pouco de carboidrato para metabolizar a proteína que a gente come, como eu falei. Segundo, é possível, como eu disse, atingir a quantidade de proteínas necessárias por dia. E terceiro, se a pessoa é um atleta, por exemplo, ela pode fazer suplementação de proteína vegana. Existem muitos atletas de fisiculturismo, inclusive, ou de qualquer esporte, que são vegetarianos e veganos, e se é necessário, para eles tomam algum suplemento. Só que o suplemento não é algo, tá, exclusivo para um vegetariano vegano. Qualquer atleta de alto rendimento pode precisar de suplemento, tanto de proteína, gordura, carboidrato e tudo mais. É um complemento, não é necessário. A gente consegue atingir tudo com a alimentação. Então, mito. A próxima é que dieta vegetariana vegana é cara. Quando a gente pensa numa alimentação vegana vegetariana, a gente já pensa logo o quê? Em tofu e cogumelo. Provavelmente, né? Todo mundo pensa nisso? É mais caro, realmente, mas, gente, a gente não precisa comer isso todo dia. Não precisa fazer parte da nossa rotina. A base de uma alimentação vegetariana vegana, o que eu sempre falo, eu bato nessa tecla, são grãos, vegetais, frutas, e isso não é caro. Arroz, feijão, lentilha, eu quero que vocês me digam, o que é mais caro? Arroz, feijão, frutas, legumes ou carne, peixe e ovo? Não é mesmo? As oleaginosas e as sementes, às vezes a gente acha que é um pouco mais caro, mas depende do lugar que a gente compra. E, por exemplo, nas lojas que a gente compra a peso, sabe? São mais baratas, então vale a pena você comprar nesses lugares. E olha só, se você parar de comer carne, frango, peixe e outras coisas que fazem mal à saúde e que são caras, vai sobrar um dinheirinho para você comprar de vez em quando o que você julga que é caro, um tofu, um cogumelo, de vez em quando. E eu vou falar que eu acho que no final das contas vai até sobrar mais dinheiro, tá? Então, mito. A oitava coisa, a gente já tá na oitava, né? Eu acho. Tá, acho que estamos na oitava. Mas a oitava coisa é de que a alimentação vegetariana vegana é ruim. Ruim de sabor, sabe? Sem graça. Gente, eu não vou nem falar nada. Eu quero mostrar. Editor, por favor, bote aqui alguns exemplos de coisas do canal, do meu livro. Por favor, vai, bota aí, bota aí. Bota bastante coisa, deixa assim só o meu rostinho de fora. E vocês, inclusive, muitas vezes comem e fazem receitas que são vegetarianas ou veganas e vocês nem se dão conta, gente. Porque, na verdade, a gente tira a carne e o frango e sobra todo o resto. E é isso, não preciso falar nada, né? É só você preparar com sabor, com vontade, com tempero. Então é mito. Agora, vamos entrar numa polêmica. Na minha opinião, acho que isso é o que é mais polêmico, que são as deficiências nutricionais. A gente vai falar uma por uma, mas antes eu quero deixar algumas coisas claras, tá?
A primeira coisa é que cada indivíduo ele é único, ele tem uma idade, uma genética, um estágio de vida, um tipo de alimentação. Então cada pessoa é única e qualquer um pode apresentar deficiência nutricional, independente do tipo de alimentação. Vocês sabem, vocês conhecem provavelmente muitas pessoas que comem, sei lá, de tudo e que têm deficiências nutricionais. 2. Inclusive, é muito mais fácil você apresentar carências nutricionais comendo uma alimentação super baseada em industrializados do que tendo uma alimentação realmente variada e equilibrada. 3. Pessoas com excesso de peso e obesidade podem apresentar carências nutricionais, porque não quer dizer que elas tenham uma dieta balanceada e equilibrada. E a 4ª coisa é que a gente precisa levar em consideração a biodisponibilidade dos nutrientes nos alimentos. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente tenha 100 miligramas de ferro em um determinado alimento. Não quer dizer que a gente vai absorver as 100 miligramas. Depende da nossa barreira intestinal, depende de como a gente cozinha, de como a gente prepara, de substâncias que tem no próprio alimento e dificultam a absorção daquele nutriente e das combinações que a gente faz na nossa refeição, que podem melhorar ou atrapalhar a absorção daquele nutriente. Tendo essas coisas na cabeça, vamos falar agora sobre cada nutriente. Primeiro, dieta vegana causa deficiência de cálcio. A gente pensa, meu Deus, eu vou tirar o leite da minha alimentação, ferrou, não vou ter mais cálcio. Realmente o leite, ele tem mais cálcio do que vários alimentos de origem vegetal. Mas o cálcio do leite não é bem absorvido por diversas questões. Pelo leite de hoje em dia, pela qualidade do leite de hoje em dia, né? Pela acidez, por interação com outros nutrientes. Então, assim, não é muito bem absorvido. E muitos estudos não relacionam, por exemplo, um consumo de leite com uma boa saúde óssea, né? Que é o que a gente pensa, cálcio, a gente pensa em osso. Não relaciona. Tem muitas pessoas que tomam leite e têm osteoporose, por exemplo. Até porque a saúde óssea ela também tem ligação não só com cálcio, mas também com manganês, com vitamina D, com diversos outros micronutrientes. Então, a nutrição, gente, é uma coisa super complexa. Não é fácil, tipo, vamos juntar isso com isso. Não, a gente tem que pensar em um conjunto de coisas. E nós temos no reino vegetal alimentos com cálcio. E apesar de terem menor quantidade de cálcio, o cálcio é muito bem absorvido. Então, o gergelim tem bastante quantidade de cálcio e ele pode ser consumido tanto a semente quanto o óleo de gergelim, leite vegetal de gergelim, o tahine, que é aquela pastinha de gergelim que a gente pode usar em várias receitas, fazer molhos, fazer hummus. Vegetais verdes escuros têm bastante cálcio, o brócolis e várias outras sementes. Então, mito. A próxima polêmica é de que os vegetarianos e veganos, eles vão apresentar deficiência de ferro, ou seja, anemia. Todo mundo fica desesperado. Para de comer carne vermelha e fala, ferrou, vou ter deficiência de ferro. Calma, gente. O ferro ele é o mineral em maior abundância no planeta, mas segundo a OMS, 1/3 da população tem deficiência de ferro. E aproximadamente 50% das grávidas do Brasil tem e 30% das crianças. Ou seja, apesar da população, a maioria da população ser carnívora, digamos assim, elas apresentam deficiência de ferro. Então, não quer dizer que é uma deficiência exclusiva dos vegetarianos e veganos. Provavelmente você conhece alguém que come carne e que tem anemia. Então, não é exclusivo dos vegetarianos e veganos. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que como é que é a alimentação da pessoa? Quando ela comia carne, ela já comia fontes vegetais ricas em ferro? E aí, quando parou, ela manteve essa alimentação? Ou ela simplesmente parou de comer carne e também não comia nada que tinha ferro de origem vegetal? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Boas fontes vegetais de ferro são vegetais verdes escuros, inclusive os temperos, como por exemplo tomilho, manjericão, capim-limão, hortelã. Por isso é também muito importante a gente ter uma alimentação variada em sabores. Então, usa e abusa dos temperos. Feijão, lentilha, semente de abóbora, espirulina, castanha de caju, vários alimentos são também ricos em ferro de origem vegetal. E aí a gente também entra numa questão rapidinha só da biodisponibilidade. Eu até quero fazer um vídeo só de biodisponibilidade, que foi até uma dica que vocês me deram. O ferro das carnes, ele tem 18% de absorção e a absorção dele não é afetada por nada. Não é nem melhorada, nem piorada. Já o ferro dos vegetais, a gente tem mais ou menos 10% de absorção e pode ser melhorada ou piorada com algumas coisas. Eu até quero fazer então um vídeo sobre isso, de como a gente otimizar a absorção dos nutrientes. Se você tem uma anemia realmente severa, é necessária a suplementação, mas isso seja você vegetariano ou não. Você precisa de suplementação, só alimentação não é necessária, então por isso consulte um médico. Mas coma regularmente alimentos fontes de ferro para você não vir a ter essa deficiência. Então, mito.
A próxima polêmica é de que vegetarianos e veganos eles vão apresentar deficiência de vitamina B12. Então, realmente as nossas fontes de vitamina B12 são de origem animal. Carnes, peixes, ovos, laticínios, fígado, né? E não temos nenhum alimento vegetal com quantidade suficiente de vitamina B12. Mas calma, tá? Se você é vegetariano e consome leites e derivados e também ovos, regularmente, né, na rotina, você não precisa se preocupar com a B12. Mas se você come irregularmente, não come sempre, ou se você é realmente vegetariano estrito, vegano, não come nada de origem animal, calma, tá? Primeiro que não é porque você parou de comer tudo de uma vez que você vai imediatamente ter deficiência de vitamina B12. Os nossos estoques, eles se mantêm por um tempo, então por isso é muito importante a gente acompanhar nos exames laboratoriais, né, exames de sangue. Mas nós temos algumas alternativas para essas pessoas, tá? A primeira são os alimentos fortificados. Hoje nós temos vários alimentos que são enriquecidos com vitamina B12. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de levedura nutricional, Nutritional Yeast, que é uma levedura nutricional que você bota na comida, assim, meio salgadinha. Muitas são enriquecidas com vitamina B12 e vários outros alimentos. E segundo, é fazer a suplementação diária, caso você não consiga mesmo atingir as quantidades diárias necessárias. Mas isso tem que ser feito com a orientação de um médico, um nutricionista, e nas doses adequadas para você. Mas é uma suplementação super tranquila, não tem efeitos colaterais, é bem tranquilo. Existem algumas pessoas em alguns estágios da vida que realmente precisam da suplementação de vitamina B12, que são as gestantes, mulheres amamentando e algumas crianças. Os idosos, eles precisam de suplementação de vitamina B12, mas independente do consumo de carne ou não. Tudo tem que ser muito avaliado individualmente, tá? Não façam nenhuma suplementação sozinhos e também não fiquem com medo, porque também não acaba assim de uma hora para outra. Mas realmente, no reino vegetal, nós não temos alimentos com quantidade de vitamina B12 suficiente. Então eu diria que verdade, mas nada está perdido. A última polêmica nutricional e também a última coisa que eu vou comentar aqui agora para finalizar é sobre o ômega 3, que está presente em grande quantidade nos peixes e também nos suplementos feitos com óleo de peixe. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira é que muitas pessoas que comem carne não comem peixe com frequência, então podem vir a ter alguma deficiência de ômega 3. Hoje também, a maioria dos peixes não são de água fria, profunda, que são os ricos em ômega 3, ou então são de cativeiros, então você vai comer peixe, mas também não necessariamente está comendo ômega 3. E nós temos, sim, ômega 3 de origem vegetal, principalmente na linhaça e algumas algas. Então nós podemos consumir a linhaça, mas principalmente o óleo da linhaça, que vai ter uma concentração muito maior do ômega 3. A gente pode comer a semente, mas a gente vai ter muito mais absorção do ômega 3 com o óleo dela, seja a gente botando óleo numa comida ou cápsulas também. Muitos também suplementos de ômega 3 veganos são feitos de algas, como eu falei. E nós temos também ômega 3 em vários outros alimentos, em outras sementes, na chia, em outros alimentos. Mas principalmente na linhaça e nas algas. Então, mito. E aí, gente? Vocês já sabiam? Algum mito verdade? Foi alguma coisa novidade pra vocês? Vocês ficaram surpresos? Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E se vocês têm alguma outra dúvida, porque pode ser que eu não tenha abordado todos os assuntos. E olha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu duvido você mostrar esse vídeo pra alguém e fazer essa pessoa se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Era pra eu falar da água e da atividade física nesse, e não no outro. Repete, isso dá. Posso falar? De novo, o primeiro? Não, não. Não é no palanque. Mas vocês vão brigar comigo? Até os editores agora falam. Que fofo. Editores, se vocês não tentam 5 minutos a mais agora, porque eu vou repetir do início.